Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Caco, faço parte da equipe de Física do curso ESAG Vestibulares. E hoje trouxe para vocês uma super aula de movimento circular uniforme. Dá uma olhadinha aqui no nome, ó. Movimento circular uniforme. Presta bem atenção, circular, trajetória, circunferência, uniforme, velocidade escalar constante. Ou seja, a rapidez da partícula não muda, ela fica sempre com a mesma rapidez. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa bolinha aqui, por exemplo, ó, ela está em movimento circular uniforme. Aí você vai pedir para mim um exemplo prático e eu vou te dar. Olha para o teu relógio se ele é de ponteiro. A extremidade de cada ponteiro do relógio também descreve uma trajetória que é uma circunferência e tem velocidade escalar constante. Ou seja, a extremidade de cada ponteirinho do relógio descreve um movimento do tipo circular uniforme. Legal? Beleza até aí? Eu quero que você perceba também o seguinte, ó. Esta bolinha que está em movimento circular uniforme, em um determinado instante, ela passa por essa posição. Por exemplo, após algum tempo, ela dá uma volta e mais uma vez ela se encontra nessa mesma posição. E isso acontece para qualquer posição que você pegar. Ou seja, no movimento circular uniforme, há uma repetição de posições que acontece periodicamente. Por isso que o movimento circular uniforme é um movimento do tipo periódico. Movimento periódico possui período, que nada mais é do que o tempo que se gasta para uma volta, ou seja, para completar um ciclo. Então, o período, também conhecido por tesão, é o tempo que se gasta para dar uma volta. Sendo assim, você vai pensar comigo lá no ponteiro do relógio, lá nos ponteiros do relógio. Se você pegar o ponteiro dos segundos, ele demora quanto tempo para dar uma volta completa? 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Logo, o período será 60 segundos ou 1 minuto. Se você pegar o ponteiro dos minutos, lembra do ponteirinho dos minutos? Ele demora quanto tempo para dar uma volta? É isso aí, 1 hora ou 60 minutos, ou seja, o período é 1 hora ou 60 minutos. E por fim, se você pegar lá o ponteiro das horas, aquele menorzinho, ele demora quanto tempo para dar uma volta? 24 horas? Negativo, tá? Negativo. O ponteiro das horas demora 12 horas para dar uma volta completa. Muita gente acha que é 24, mas não é, tá? Na dúvida, você fica olhando para ele, tá? E você vai perceber que ele demora 12 horas para dar uma volta completa, ou seja, o período é 12 horas. Legal? Então, período é isso, é o tempo que se gasta para completar um ciclo, para dar uma volta no caso do movimento circular uniforme. É lógico que se é tempo, a gente vai usar como unidade no sistema internacional segundos. Legal? Todo mundo já sabe o que é período? Então agora já está na hora de você saber também o que é frequência. E aí eu vou perguntar para você, quantas videoaulas nós aqui do canal postamos por dia para você? É isso aí, postamos uma videoaula por dia. Essa é a nossa frequência de postagem. Nós postamos uma videoaula por dia. Uma videoaula é o número de repetições, o número de ciclos por dia. Por dia, tempo, ou seja, frequência nada mais é do que um número de acontecimentos em um determinado intervalo de tempo. N sobre ΔT. Ficou claro isso aí? Tranquilo? Legal. Agora eu vou te convidar a pensar mais uma vez em uma volta completa no movimento circular uniforme. Gente, se eu pensar em uma volta, aqui nessa minha formulinha, ó,
o N será igual a 1. Eu estou pensando em uma volta. E o meu ΔT será ΔT para uma volta. Opa, vamos subir aqui, ó. ΔT para uma volta, como é que chama? Período, tesão. Então, se eu der uma volta, o N é 1 e o tempo é o tesão, é o período. Ah, então vai ficar F igual a 1 sobre T? A frequência é o inverso do período. Que bacana, né? Se a frequência é o inverso do período, então o período também será o inverso da frequência. Ou seja, se eu tiver a frequência, eu tenho o período. Se eu tiver o período, eu tenho a frequência. Basta inverter. Basta inverter. Tudo bem até aí? Tudo claro? Então agora vamos falar sobre a unidade de frequência no sistema internacional. E aí você vai pensar que frequência é número de ciclos, rotações, repetições por tempo, que é segundo. Então vai ficar rotação por segundo. Rotação por segundo é a mesma coisa que, tá aqui, ó, Hz. O que é Hz? Hertz. Hertz. Hertz ou rotação por segundo. Ah, mas eu vi numa questão lá que tem RPM. RPM, rotação ou rotações por minuto. Como eu faço para passar de Hertz para RPM? Fácil. Hertz, rotação por segundo. Se eu faço uma rotação por segundo, quantas rotações por minuto eu vou fazer? 60, porque um minuto tem 60 segundos. Então, para ir de Hertz para RPM, eu multiplico por 60. E é lógico que para voltar, eu divido por 60. Então é super fácil fazer essa conversão aqui. Legal? Então vamos agora falar sobre velocidade angular, que eu vou representar, ó, por essa letrinha aqui, ó, ômega, que parece um W, tá? Uma letra grega, ômega, ômega. Gente, lembra que velocidade escalar é ΔS sobre ΔT? ΔS, deslocamento escalar. Mais uma vez, vai nesse desenho, nessa figura aqui, ó. Ó, eu vou pegar o trechinho daqui até aqui, ó. Ó, daqui até aqui. Daqui até aqui eu tenho um deslocamento escalar, que é o ΔS, né? Que é esse pedacinho aqui, ó. Ó, esse pedacinho da circunferência, ΔS, que a gente mede em metros, lembra? O comprimento, né? Esse pedacinho aqui, ó. Legal. Só que se você perceber, ó, enquanto a bolinha vem daqui para cá, que é o trechinho que eu escolhi com você, existe uma variação desse ângulo central aqui, ó. Ó, esse ângulo que tem o vértice lá no centro da circunferência. Como é que eu chamei essa variação do ângulo central? Deslocamento do ângulo, deslocamento angular, Δθ. Então, peraí, ó, eu tenho o ΔS, que é o deslocamento escalar, e eu tenho o Δθ, que é o deslocamento angular. ΔS escalar, Δθ angular. Se você lembrar que V, velocidade escalar, é ΔS, deslocamento escalar sobre ΔT, não fica difícil você relacionar lá no ângulo e perceber que a velocidade angular vai ser o deslocamento angular, que é o Δθ, sobre o ΔT. O ômega é Δθ sobre ΔT. Unidade no sistema internacional, ângulo, radianos por ΔT segundos, radiano por segundo. Não esquecendo que 180 graus corresponde a π radianos. Se eu der meia volta, 180 graus, isso aí corresponderá em radianos a π radianos. Assim como, é claro, né, se eu der uma volta completa, eu vou ter quantos radianos? 2π, 360 graus. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Estão acompanhando? Bom, para encerrar a parte teórica, eu vou relacionar agora V com ômega. Lembra? V, velocidade escalar. Ômega, velocidade angular. Legal? Então vamos lá, para a gente fazer essa relação mais uma vez lá naquela figura, ó. Pensa comigo, se eu der uma volta completa, um ciclo, o meu ΔS
Lembra do ΔS? Deslocamento escalar será o comprimento da circunferência. E aí você vai lembrar que comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. É 2πr, a formulinha do comprimento da circunferência, né? Então, pegando aqui uma volta completa, o meu ΔS é 2π vezes o raio. Como V é ΔS sobre ΔT, vai ficar 2πr, que é o ΔS, sobre o ΔT para uma volta, que é o período, é o tesão. Por isso que V é igual a 2πr sobre tesão, sobre o período. É lógico que se no lugar do tesão aqui, ó, eu colocar o inverso da frequência, porque o período é o inverso da frequência, a frequência, o F, vai subir e vai ficar 2πrf. Legal, né? Essa formulinha aqui, ó, dá para você relacionar a velocidade escalar com o período e também com a frequência. Bacana até aí? Eu vou fazer agora a mesma coisa com a velocidade angular. Pensa comigo, ó. Uma volta completa, o meu θ é 360 graus, mas aqui o lance é radianos, né? 360 graus, 2π radianos. Vamos lá, o ômega é Δθ sobre ΔT, uma volta completa, 2π radianos, ΔT para uma volta, tesão, período. Então vai ficar 2π sobre tesão. Se eu jogar aqui no lugar do tesão 1 sobre F, como a gente fez aqui em cima, o F vai subir, né? 1 sobre F aqui embaixo, o F sobe, vai ficar 2π vezes F. 2π vezes F, ali tá tesão, mas tá errado. Eu vou apagar, ó, e vou colocar aqui F. Ah, legal. Então, ó, dá para relacionar aqui o ômega que é a velocidade angular, com o período e com a frequência. O ômega é 2π sobre tesão, que também é 2π vezes F. E para encerrar, eu vou pedir que você olhe bem para essas duas expressões aqui e perceba qual a única diferença entre elas. Olha lá, ó. A única diferença é o raio. Perceba que o V nada mais é do que o ômega vezes o raio. Tá ali, ó. V igual a ômega R, que é uma maneira que eu tenho de relacionar a velocidade escalar com a velocidade angular. V igual a ômega R. Beleza? Segura aí que eu já volto em 1 segundo para fazer um exercício com vocês. Bacana? Opa! Voltamos aqui, ó. Um exercício para a gente aplicar aquilo que a gente acabou de falar sobre movimento circular uniforme. Presta atenção. O cara fala uma roda de um automóvel com diâmetro 60 centímetros executa 2.000 sobre π rotações por minuto. Tá lembrado da frequência? 2.000 sobre π rotações por minuto. E o cara quer que você calcule a velocidade escalar do automóvel em quilômetros por hora. Então pensa comigo, ó. O cara me dá o diâmetro da roda, me dá a frequência que essa roda executa e pede para eu calcular a velocidade escalar em quilômetro por hora. Beleza? Então, ó, primeira coisa, o cara me deu a frequência em rotações por minuto. Eu vou passar para Hertz, sistema internacional. Aí você vai ter que lembrar, para ir de RPM para Hertz, e a gente falou agora há pouco, eu tenho que dividir por, é isso aí, 60. Então eu vou pegar os 2.000 sobre π que eu tenho em RPM e vou dividir por 60.
Tá aqui, ó, dividir por 60. É lógico que quando eu faço isso, né, vai ficar 2000 sobre 60 π, né? 2000 sobre π vezes 1 sobre 60, né? 1 sobre 60 que eu vou inverter aqui, ó, embaixo para fazer o produto. E vai ficar 2000 sobre 60 π Hz. Eu vou deixar assim, tá? Ah, professor, mas eu não poderia simplificar aqui? Poderia. Mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar assim, 2000 sobre 60 π Hz, tá? Então essa vai ser a minha frequência em Hertz. O cara quer a velocidade em quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Gente, se ele quer a velocidade escalar e eu tenho a frequência, eu vou ter que lembrar daquela formulinha que eu falei para você agora há pouco que relaciona a velocidade escalar com a frequência. Lembra comigo? Velocidade escalar é igual a 2πrf. Lembrou? 2πrf. Não esquecendo que se ele me fala que o diâmetro é 60 centímetros, o raio será 30 centímetros, que é a metade do diâmetro, né? Tá aqui, ó, diâmetro 60 centímetros, o raio vai ser a metade, né? E já passando para metro, que é sistema internacional, né? 0,3 metros, 0,3 metros. Legal? Então eu já tenho o raio, já tenho a frequência, tudo no sistema internacional, vou jogar na formulinha. Ó, joga comigo, ó. V igual a 2πr, 0,3 vezes a frequência, tá ali, ó. Ó, 2000 sobre 60 π. 60 π. É só fazer essa continha agora, né? Eu fiz o seguinte, ó, eu comecei multiplicando 2 vezes 0,3, que vai dar 0,6, né? 0,6 π e o resto eu repeti. Os 2000 em cima e os 60 π embaixo, ó. 60 π embaixo. Aí agora eu vou simplificar o π com π, né? O π em cima com o π embaixo. Eu vou cortar um zerinho daqui com um zerinho daqui, né? E vou multiplicar o 0,6 por 200. O 0,6 por 200 e dividir por 6, tá? 0,6 vezes 200 dividido por 6, né? Vai dar 20. Vai dar 20. Ah, não gostei, professor. Não gostou? Eu vou fazer de outro jeito, então. Ó. Eu vou simplificar o 0,6 por 6. Quanto que dá? 0,1 aqui em cima, né? 0,1 vezes 200 vai dar 20. Gostou agora? Ah, eu sabia que você ia gostar. 20 metros por segundo. Mas o cara não quer a velocidade em metros por segundo. Ele quer a velocidade em quilômetros por hora. E aí você vai lembrar lá daquela aulinha de cinemática de velocidade, lembra? Como é que eu faço para transformar metro por segundo em quilômetro por hora? Tá? Como é que eu faço para fazer essa conversão da unidade de velocidade? É só lembrar daquele númerozinho mágico, 3,6, né? Metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Para ir de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Aqui eu vou multiplicar por 3,6, 20 metros por segundo vezes 3,6, 72 quilômetros por hora. Tudo bem, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? E fica a dica, tá? Todos os dias a gente coloca uma nova videoaula com um assunto inédito lá no nosso canal, tá? Não deixe de acessar, não deixe de compartilhar. Legal? Obrigado e até a próxima.